A matemática cruel do calendário. Olha, eu sei que você acordou hoje achando que tinha todo o tempo do mundo, que aquele projeto que você adia há 3 anos ainda pode esperar mais um pouco, que você vai começar na segunda. Deixa eu te contar uma verdade inconveniente. Você está matematicamente fudido. Vamos fazer um exercício rápido. Pega a calculadora. Não, você consegue fazer de cabeça. 80 anos de vida menos 27 anos dormindo. Sobram 53. Agora tira uns 11 anos trabalhando em empregos que provavelmente você odiou, mais 5 anos preso no trânsito olhando para o para-choque do carro da frente, ou dentro do ônibus indo para o trabalho. 6 anos cozinhando e comendo. 3 anos no banheiro. No final das contas, menos de 15 anos de tempo realmente seu. 15 anos. Você tem menos tempo livre na vida inteira do que um cachorro vive. Tyler Durden tinha razão quando ele disse: você não é o seu trabalho, não é quanto dinheiro tem no banco. Mas ele esqueceu de mencionar a parte mais foda disso. Você também não é dono do seu tempo. A maior parte da sua existência consciente já foi hipotecada antes mesmo de você perceber que estava vivo. E o plot twist que ninguém te contou é que esses 15 anos, a maioria das pessoas desperdiça metade disso esperando o fim de semana, esperando as férias, esperando a aposentadoria, esperando para viver. Sêneca escreveu De brevitate vitae há 2000 anos, sobre a brevidade da vida. E esse cara já tinha sacado essa parada. Não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito dele. Os romanos antigos, sem Instagram, sem Netflix, sem notificação fudendo com a cabeça deles a 30 segundos, já sabiam que o ser humano é expert em jogar tempo no lixo. Sabe o Ryuk do Death Note? Aquele deus da morte entediado que largou o caderno mortal no mundo dos humanos só para ter algo para fazer? A ironia é que ele tem a imortalidade e morre de tédio. Nós temos 80 anos miseráveis e vivemos como se fôssemos imortais. Ficamos 5 minutos esperando um semáforo e xingando como se fosse o fim do mundo. Mas aí chegamos em casa e scrollamos o feed por 3 horas sem piscar. Isso daqui faz sentido pra você? A verdade é que a vida não é curta não. Ela é curtíssima e você tá torrando ela com pequenas decisões merdas que você nem percebe que tá tomando. Aquele só mais um episódio às 2 da manhã são 45 minutos que você nunca mais vai ver. Aquela discussão de 20 minutos sobre quem deveria ter ganhado o Oscar, tempo queimado. Aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, um pedaço da sua vida que evaporou. A matemática não mente, mas você mente para você mesmo todos os dias. Você já perdeu metade do jogo antes mesmo do jogo começar. A pergunta não é se você tem tempo. A pergunta é: você vai acordar antes que o placar final seja anunciado? O mito da multitarefa e outras mentiras corporativas. Você conhece algum cara no LinkedIn que se gaba de acordar às 4 da manhã, fazer 3 podcasts antes do café, responder 200 e-mails enquanto malha e ainda encontrar tempo para hackear sua produtividade? Pois é, esse cara é um mentiroso, ou pior, ele acredita na própria mentira. A cultura da produtividade moderna te vendeu uma fantasia tóxica. A ideia de que você pode fazer tudo ao mesmo tempo e ainda sobrar tempo para um side hustle. E spoiler, cara, você não pode, seu cérebro não foi projetado para isso. Quando você acha que está fazendo multitarefas, você só está alternando entre tarefas de forma frenética e fazendo todas elas de maneira medíocre. A Microsoft fez um estudo e descobriu que a média de atenção do ser humano caiu de 12 segundos no ano 2000 para 8 segundos em 2015. Sabe quem tem uma atenção média de 9 segundos? Um peixe dourado. Você literalmente tem menos capacidade de foco que um peixe nadando em círculos numa tigela de vidro. Parabéns, você evoluiu, mas ao contrário. Tem um episódio de Black Mirror chamado 15 milhões de méritos, onde as pessoas pedalam bicicletas o dia inteiro para ganhar créditos virtuais enquanto assistem propagandas. É basicamente sua vida, só que sem a honestidade de admitir que você é um hamster numa roda. Você acorda, checa o celular, no banho, pensa no trabalho. No trabalho, checa o celular. No almoço, responde e-mails. À noite, relaxa com Netflix enquanto scrolla o Instagram. Você nunca está fazendo uma coisa, você está sempre fazendo 3 coisas mal feitas simultaneamente. Cal Newport escreveu Deep Work, basicamente implorando para a humanidade entender um conceito simples: fazer uma coisa de cada vez, com atenção total, por períodos prolongados, é um superpoder do século XXI, porque ninguém mais consegue fazer isso. Todo mundo está viciado na ilusão da multitarefa, na dopamina barata das notificações.
no teatro performático de parecer ocupado. Os estoicos sabiam disso há muito tempo. Epiteto basicamente dizia: não se deixe ser escravo de nada que não esteja sob seu controle. Mas você entrega seu foco de graça para qualquer app que vibra no seu bolso. Você é um escravo voluntário da distração. E o pior, você acha que isso te torna produtivo. A verdade é que você não está ocupado, você está distraído. Ocupado é quando você trabalha 8 horas em deep work e sai exausto, mas realizado. Distraído é quando você trabalha 12 horas, muda de aba 400 vezes, responde mensagens enquanto está em call e no final do dia não lembra do que fez. Você não produziu nada de valor, você só queimou seu tempo em alta velocidade. E aqui está a parte mais perversa, a cultura corporativa recompensa isso. Aquele e-mail que você mandou às 23 horas da noite, uau, que dedicado. Aquela mensagem do Slack durante o fim de semana, que comprometido. Não, meu amigo. Você só está sinalizando que não tem fronteiras, não tem prioridades e provavelmente não tem uma vida. E a empresa adora isso porque você está confundindo movimento com progresso. Multitarefa não é produtividade, é esquizofrenia corporativa. É você fingindo que consegue estar em 3 lugares ao mesmo tempo quando na verdade você não está em lugar nenhum. É a ilusão perfeita. Você se sente ocupadíssimo, mas no final do mês, quando olha para trás, não consegue apontar uma coisa significativa que você realizou. Só um borrão de reuniões, e-mails e tarefas pela metade. A ironia suprema é que você está desperdiçando tempo tentando otimizar tempo. Você gasta 30 minutos procurando o app perfeito de produtividade, quanto poderia ter gastado esses 30 minutos, sei lá, fazendo qualquer coisa. Você é como aquele cara que passa mais tempo na academia tirando foto pro Instagram do que realmente malhando. Puro teatro, zero substância. Você não precisa de mais produtividade. Você precisa de menos distrações. Talvez você não precisa de hacks da vida. Você só precisa de foco. E foco é a coisa mais difícil de conseguir numa era onde 1000 empresas estão competindo pela sua atenção a cada segundo. Dopamina barata, o crack moral do século XXI. Você é viciado. Não naquela merda romântica de viciado em café ou viciado em séries. Você é viciado de verdade, em dopamina. E o dealer está no seu bolso 24 horas por dia. Sabe qual é a diferença entre você scrollando o Instagram às 2 da manhã e um rato de laboratório apertando uma alavanca para receber comida? Nenhuma. Zero. Skinner passou décadas estudando condicionamento operante com ratos em caixas. Ele descobriu que se você der recompensas aleatórias e imprevisíveis, o rato aperta a alavanca compulsivamente, infinitamente, até esquecer de comer. Você é o rato, seu celular é a caixa e os likes são a comida envenenada. Nir Eyal, o cara que literalmente escreveu o manual sobre como criar produtos viciantes, Hooked, depois teve que escrever um outro livro sobre como se livrar dos produtos que ele ajudou a criar. É como o Walter White do Vale do Silício tendo uma crise de consciência. E sabe por que esses apps são tão eficientes? Porque eles não são feitos para te informar ou entreter, são feitos para te viciar. Instagram é uma slot machine disfarçada de rede social. Cada vez que você puxa a tela para atualizar, é como puxar a alavanca do cassino. Você não sabe se vai ter um like, um comentário, uma foto interessante ou nada. Essa incerteza é o que mantém você preso. Estudos de neurociência mostram que a dopamina liberada quando você recebe uma notificação é da mesma natureza química que a dopamina liberada quando um viciado em heroína injeta a droga. É óbvio que a intensidade é diferente, mas o mecanismo é idêntico. E tá aqui a parte que você não quer ouvir. Viciados em heroína sabem que são viciados. Você só se convence de que só está relaxando ou se mantendo informado. Vamos voltar para aquela mesma cena de Matrix onde Morpheus oferece aquelas pílulas. A pílula azul você continua na ilusão confortável. A pílula vermelha você vê a realidade como ela é. Você escolhe a pílula azul todo dia, várias vezes por dia. Cada vez que desbloqueia o celular só para checar rápido e 40 minutos depois você está assistindo vídeo de gente dançando ou discutindo política com estranhos na internet, você escolheu dormir, continuar plugado. E o pior? Você sabe disso. Você sente a culpa depois, mas amanhã faz de novo. A dopamina barata funciona assim. Quanto mais você usa, menos satisfação você sente. E mais você precisa usar para ter a mesma sensação. É o princípio básico de qualquer vício. Primeira vez que você ganha 100 likes numa foto, êxtase. Sexta vez, daí você precisa de 200 likes. Depois, 500. Nunca é suficiente. Você está numa esteira hedonista correndo atrás de uma cenoura que sempre se afasta mais 1 centímetro. E não venha me dizer que preciso das redes sociais para trabalho ou para manter contato com meus amigos. Isso é discurso de viciado.
É o equivalente ao alcoólatra dizendo que bebe só socialmente. Você não está mantendo contato com amigos. Você está dando like em fotos de gente que você mal conhece, enquanto ignora a mensagem de pessoas que realmente se importam com você. Você não está trabalhando, você está procrastinando com uma desculpa melhor. A tragédia não é que essas coisas existam. A tragédia é que você sabe que são ruins para você e faz mesmo assim. Todo mundo sabe, ninguém sai de uma sessão de 3 horas de scroll se sentindo realizado, energizado ou feliz. Todo mundo sente aquela ressaca moral, aquele vazio, aquela sensação de por que eu fiz isso de novo? Mas no dia seguinte, lá tá você, de volta pro cassino digital. Seu tempo é o produto. Você não está usando essas plataformas de graça. Você está pagando com a sua vida, literalmente. Cada minuto que você gasta scrollando é um minuto que você nunca mais vai ver. Enquanto você está lá, hipnotizado, dando seu tempo de graça, tem alguém do outro lado monetizando sua atenção, sua raiva, seu medo, a sua inveja. Você é gado. E o melhor? Você entra no curral voluntariamente. A parte mais foda dessa história toda é que você pode parar agora, a qualquer momento. Mas não vai, porque viciados nunca acham que são viciados. Eles sempre têm uma desculpa, uma justificativa. Depois eu paro. Você é livre para fechar esse vídeo agora, deletar o YouTube e o Instagram, mas você não vai fazer isso não. Porque você já está calculando quanto tempo falta para você poder voltar a scrollar sem sentir culpa. A falácia do depois. Spoiler, você nunca vai chegar lá. Você tem um plano, certo? Você vai conseguir aquela promoção. Aí sim você vai ser feliz. Quando comprar o apartamento, aí a vida vai ter sentido. Quando você encontrar aquela pessoa certa, aí tudo vai se encaixar. Quando ganhar aquele salário de 6 dígitos, aí você finalmente relaxa. Eu vou te contar uma verdade que você já sabe, mas você tá fingindo que não sabe. Esse depois nunca chega. E se chegar, ele dura uns 3 dias. Dan Gilbert, um psicólogo de Harvard, passou décadas estudando algo que ele chama de Affect Forecast. Basicamente, nossa habilidade catastroficamente ruim de prever o que nos vai fazer felizes. A gente é péssimo nisso. Patologicamente péssimo. Você acha que aquele carro novo vai mudar sua vida. Muda por 2 semanas. Depois ele é só um carro. Você acha que dobrar seu salário vai resolver todos os seus problemas. Resolve alguns, cria outros. E 6 meses depois você está exatamente tão infeliz quanto antes. Só que com problemas mais caros. Tem um estudo clássico sobre ganhadores de loteria. Sabe qual a descoberta? 1 ano depois de ganhar milhões, a maioria volta para o mesmo nível de felicidade que tinha antes. Alguns ficam até mais miseráveis, porque o dinheiro resolveu os problemas do dinheiro, mas não resolveu o problema deles. A vida deles continuou sendo a merda que era, só que agora sem a desculpa confortável de que se eu tivesse dinheiro, tudo seria diferente. BoJack Horseman é um exemplo perfeito sobre isso. O cara tem fama, dinheiro, uma mansão em Los Angeles e passa 6 temporadas num vazio existencial do caralho tentando preencher buraco com álcool, drogas, sexo e destruição. Porque ele passou a vida inteira achando que quando eu ficar famoso, ou quando eu fazer aquele filme, ou quando aquela pessoa me amar, ele finalmente seria feliz. O plot twist, ele conseguiu tudo e continuou sendo a mesma pessoa quebrada de sempre. Só que agora é sem desculpas. Os budistas têm uma palavra para isso, dukkha, geralmente traduzida como sofrimento. Mas é mais sutil que isso. É uma insatisfação crônica, essa sensação de que algo sempre está faltando. Você conquista a coisa, sente um prazer efêmero e 3 dias depois já está olhando para o próximo objetivo. É como você subir uma escada rolante que desce na mesma velocidade que você sobe. Você nunca chega no topo, você só cansa. O problema não é ter objetivos. O problema é viver num estado perpétuo de quando eu conseguir isso, aí sim. Porque isso te transforma num fantasma do teu próprio futuro. Você está sempre vivendo num depois que nunca existe. Hoje não conta porque você está esperando amanhã. Este ano não conta porque você está esperando o próximo. Essa década não conta porque você está planejando a próxima. E quando você percebe, você passa a vida inteira esperando começar a viver. A ironia mais cruel é que as coisas que você acha que vão te fazer feliz, não vão. E as coisas que realmente importam, tipo aquela conversa aleatória com um amigo, ou aquele momento onde você está fazendo algo que gosta sem pensar em recompensa, essas coisas você ignora porque não parecem produtivas ou relevantes para o seu grande plano mestre de felicidade futura. Você está perseguindo uma cenoura que não existe. E enquanto corre atrás dela, está pisoteando as coisas reais que estão no chão. O depois é uma fraude, sempre foi. Se você não é feliz agora com o que você tem, você não vai ser feliz depois com mais. Você só vai ser a mesma pessoa infeliz com coisas diferentes para reclamar. Projetos de ego versus projetos de legado. Quando você morrer,
o que sobra pro você? Não, é sério, né? O que sobra pro Betinha, não. E eu não tô falando da sua conta bancária ou do seu LinkedIn. O que você fez que vai durar mais que o seu atestado de óbito? Eu tô falando de você. O que você fez que vai durar mais que o seu atestado de óbito? A maioria das pessoas passa a vida construindo monumentos ao próprio ego. Aquela foto no topo da montanha com a legenda inspiracional, aquele post humilde, mas nem tanto sobre a promoção, aquele stories de carro novo. Isso daí é tudo performance, um teatro. Você não está vivendo, está se exibindo. E no segundo que você apaga, tudo isso evapora como fumaça. Olha para as pirâmides do Egito. Os faraós que as construíram viraram pó há milênios. Ninguém lembra o nome deles sem dar um Google. Mas as pedras ainda estão lá. Esse é o paradoxo brutal do legado. As coisas que você constrói para inflar seu ego morrem com você. As coisas que você constrói para algo maior que você sobrevivem. Steve Jobs morreu em 2011. Você ainda usa iPhone. Elizabeth Holmes ainda está viva. Ninguém usa o Theranos porque nunca funcionou. Era só uma fraude montada para alimentar o ego dela e impressionar os investidores. 50 anos depois, Steve Jobs ainda vai estar em livros de história. Elizabeth Holmes vai ser uma nota de rodapé sobre narcisismo corporativo. Essa é a diferença entre legado e teatro. Vincent van Gogh vendeu uma pintura durante a vida dele toda. Apenas uma. Ele morreu fudido, deprimido, num quarto de hospital psiquiátrico. Hoje, um quadro dele vale centenas de milhões. Ele não pintou para o Instagram. Ele não tinha stories para postar. Não tinha métrica de vaidade para perseguir. Ele pintou porque tinha algo dentro dele que precisava sair. E 200 anos depois, esse algo ainda reverbera. Agora pensa no Linux. Linus Torvalds poderia ter fechado o código, criado uma empresa, ficado bilionário. Ele abriu de graça. Hoje, Linux roda a maior parte da internet. Wikipédia, Jimmy Wales poderia ter feito dela um negócio milionário. Ele manteve de graça. Hoje é o maior repositório de conhecimento humano. Esses caras construíram coisas maiores que eles mesmos. E essas coisas vão sobreviver muito depois dos criadores virarem cinzas. Projetos de ego são assim. Precisam da sua presença constante para existir. Você para de postar, você deixa de existir. Você para de aparecer, você é esquecido. É uma prisão, você se torna escravo da sua própria imagem. Precisa continuar performando, continuar provando, continuar mostrando que você importa. Isso é exaustivo e no final é vazio. Projetos de legado não precisam de você. Eles têm vida própria. Aquele aluno que você ajudou e que agora ajuda os outros, aquele código que você escreveu e que outras pessoas agora melhoram, aquele livro que você escreveu que muda a forma como alguém pensa, aquela família que você criou e que vai continuar depois de você, essas coisas não morrem quando você morre, elas se multiplicam. A pergunta que você precisa fazer é: você está construindo algo que vai sobreviver sem você ou você está construindo um altar para sua própria vaidade? Porque uma dessas coisas te transcende, a outra coisa te enterra. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. Projetos de ego são mais fáceis. É mais fácil tirar uma foto do que criar algo real. É mais fácil você parecer bem-sucedido do que ser bem-sucedido. É mais fácil cultivar uma imagem do que cultivar uma habilidade. Por isso todo mundo escolhe o ego. Legado dói. Legado exige que você faça coisas sem aplausos imediatos. Memento mori, o hack mental mais poderoso que você tem medo de usar. Tem uma frase em latim que os estoicos romanos usavam. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Parece mórbido, né? Depressivo, coisa de emo. Mas espera aí, essa é provavelmente a ferramenta mental mais libertadora que existe e você está evitando ela como se fosse a peste. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, escrevia nas meditações: você pode sair da vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. O cara tinha exércitos, palácios, o mundo inteiro aos seus pés. E ele usava a morte como bússola moral. Não era pessimismo não, era clareza brutal. Os samurais levaram isso ainda mais longe. No Bushido, eles tinham um conceito chamado Shi. Viver como se você já estivesse morto. Todo dia você acorda e assume que esse é seu último dia. Parece dramático, né? É, um pouquinho, mas pensa no efeito prático. Se hoje fosse seu último dia, você ia gastar ele discutindo com estranhos na internet, cara. Scrollando seu feed. Numa reunião inútil sobre o próximo quarter, você ia ligar para aquela pessoa. Ia falar aquela verdade. Ia fazer aquela coisa que adia há anos. Steve Jobs falou isso no discurso de Stanford em 2005. Lembrar que eu vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar,
Tudo isso desaparece diante da morte, deixando apenas o que é realmente importante. 3 anos depois ele descobriu que tinha câncer. 6 anos depois ele estava morto. Ele não estava sendo dramático, ele estava sendo realista. Pensar na morte não é depressivo. É o oposto, é o que te liberta de todas as merdas superficiais que te prendem. Aquele medo de julgamento irrelevante. Todos que te julgam vão morrer também. Aquela briga idiota não importa. Vocês dois vão virar pó. Aquele orgulho ferido, quem se importa? Seu ego não sobrevive ao caixão. No México, eles têm o Dia de los Muertos. Não é um dia de luto, é uma celebração. Eles montam altares, trazem comida, contam histórias, riem, porque eles entenderam algo que a cultura ocidental moderna esqueceu. A morte não é o inimigo, a morte é o que dá valor à vida. Se você vivesse para sempre, nada importaria. É justamente porque o tempo acaba que cada momento tem peso. Você evita pensar na morte porque acha que isso vai te paralisar de medo. Mas acontece o contrário. Quando você realmente internaliza que vai morrer, não num sentido abstrato, mas de verdade, visceralmente, você para de perder tempo com bullshit. Você para de adiar. Você para de fingir que tem tempo infinito para consertar as coisas depois. Tem uma grande diferença entre saber que você vai morrer e saber que você vai morrer. Todo mundo sabe no nível intelectual, mas quantas pessoas vivem como se soubessem? Você vive como se tivesse garantia de mais 50 anos, como se amanhã fosse certo, cara. Como se tivesse sempre mais uma chance, você não tem. Memento mori não é sobre ficar paranoico ou deprimido, é sobre você acordar. É sobre parar de viver no piloto automático e perceber que cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais vai ter. Aquela conversa que você está evitando pode ser a última chance. Aquele projeto que você adia, talvez não chegue nele. Aquela pessoa que você ama, mas não fala, ela também é mortal. A morte é o melhor filtro de prioridades que existe. Coloca tudo em perspectiva. Aquilo que importa de verdade fica gritantemente óbvio. E todo o resto é ruído que você finalmente consegue desligar. Você não precisa esperar um diagnóstico terminal para usar isso. Você pode começar agora. Todo dia, acorda e lembra. Você vai morrer. Esse dia tem um número finito de horas. Esse ano tem um número finito de dias. Essa vida tem um número finito de anos. E você não sabe qual que é esse número. Então a pergunta não é o que eu vou fazer quando eu tiver tempo. A pergunta é o que eu faço com o tempo que me resta. Porque depois não existe, só existe o agora. E esse agora está acabando enquanto você escuta esse áudio. Você pode continuar fingindo que tem todo o tempo do mundo, ou pode acordar para a realidade e começar a viver como se não tivesse. Memento mori não é sobre medo, velho. É sobre urgência, é sobre clareza. É sobre finalmente parar de procrastinar a sua própria vida. A morte vem para todo mundo, pai. A única escolha que você tem é se tu vai viver antes dela chegar.